Deus é bom, já me apresentaram, então, bom que a gente ganha tempo, né? Mas glória a Deus por essa oportunidade, por esse tempo. Galera de São Paulo aí, a nossa matilha, tantos anos. Glória a Deus pela vida de vocês, por me acompanhar e por estar comigo aí toda segunda-feira, alguns diariamente trabalhando. E Deus é bom, amém? Abra suas Bíblias comigo em Isaías 39. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou dar um contexto. Quando eu vi o tema da conferência Legado, eu falei, comecei a orar ao Senhor, né? Falei, Deus, qual tipo de palavra que o Senhor quer que eu leve direcionada a isso? E o Senhor começou a falar comigo, e quando eu estava em dúvida, Deus usou uma pessoa para falar assim, poxa, mas ninguém prega mais sobre Ezequias, ninguém fala sobre Ezequias. Aí já estava anotado no meu bloco de notas, falei, então é desse cara que eu vou falar e nós vamos ler a palavra aqui para eu trazer uma introdução, tá? Todo mundo abriu? Deixa eu dar um contexto para vocês. Rei Ezequias, ele tinha sido acometido aí por uma doença, vocês conhecem a história. Aí o profeta, um capítulo antes, no capítulo 38, o profeta chega para ele e fala, olha, você está acometido de uma doença e tudo mais, e você vai morrer. E aí ele foi lá com a cara na parede, orou, vocês conhecem a história, e o Senhor revogou e deu para ele mais 15 anos de vida. E dali ele ficou muito grato ao Senhor. Então Ezequias era um homem poderoso, ele foi rei de Judá, ele governou Judá aqui por 29 anos, ele restaurou a adoração em Israel, em Judá, ele tirou muitos altares, ou seja, foi um rei importante, foi um rei ameaçado pela Síria, tudo mais, enfim, vocês conhecem a história, ele fez bastante reformas. E no 39, diz assim, naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias uma carta e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes tudo o que havia em seus depósitos. Então ele mostrou prata, ouro, especiarias, óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seus tesouros que não tivesse mostrado. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou, o que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante. Eles vieram da Babilônia visitar-me. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra que o Senhor falou, respondeu Ezequias. Vou repetir. É boa a palavra que o Senhor falou, respondeu Ezequias, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Queridos, um rei que fez tantas coisas, viveu tantos milagres do Senhor como o rei Ezequias, ele comete um erro drástico, no que diz respeito a princípios que Deus coloca no coração de homens, quer guardar os seus tesouros, quer blindar os seus tesouros. Então ele recebe uma visita da Babilônia e ele mostra todos os seus tesouros. E dali ele recebe o confronto do profeta e ele responde, eu lendo essa passagem, eu falei, poxa, até foi um pouco irônico, né? Porque ele falou, não há nada que eu não tenha mostrado, tipo assim, eu mostrei tudo e a vida é minha. E logo ele é repreendido e ele entra
ele simplesmente se perde, porque ele tem esse decreto do Senhor. Em vez dele orar de novo, colocar a cara na parede e orar de novo, falar: Senhor, como o Senhor me tirou dessa doença, como o Senhor me deu mais 15 anos, me perdoa por ter mostrado os tesouros, e restaura a minha sorte, não deixa com que os meus descendentes sejam como eunucos na Babilônia. Mas não, ele falou: boa essa palavra, porque haverá paz enquanto eu viver. Eu vou fazer hoje um paralelo entre o legado que Ezequias deixou para Manassés e o legado que Davi deixou para Salomão. Então, antes de eu entrar aqui na aplicação da palavra, vamos comigo agora em 1 Crônicas 22. 1 Crônicas 22. Hoje a gente vai fazer um paralelo de um rei que foi egoísta, que viveu grandes coisas com o Senhor, mas esqueceu do seu próprio lar, esqueceu da sua descendência, esqueceu de deixar um legado. E nós vamos fazer um paralelo em um rei que errou, se arrependeu, e através do ambiente do arrependimento, gerou um filho no qual esse filho reinou sobre Jerusalém no maior período de paz que já houve. 1 Crônicas 22 diz assim: Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar dos holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos, de dobradiças para as portas, e mais bronzes do que podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que podiam contar, pois os sidonios e os tírios haviam trazido muitos cedros para Davi. Davi pensava, olha isso, irmãos, Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Presta atenção. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse o templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, mas veio a minha palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir o templo em honra ao meu nome. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Versículo 11. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso e obedecer os decretos e as leis do Senhor que ele deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem se desanime. Até aí. Lemos bastante aqui, mas eu quero dar esse embasamento para que eu possa discorrer a palavra. Olha o paralelo que nós temos. Ezequias: eu vou morrer, não vou preocupar com a minha descendência. Davi: eu fui julgado pelo Senhor, e porque eu derramei bastante sangue na terra, eu não vou construir o templo. E ele não entrou nesse lugar de egoísmo que Ezequias entrou. O que ele fez? Ele preparou tudo. Versículo 5. Davi disse: Salomão é jovem e inexperiente, e o templo precisa ser construído para o Senhor, extraordinariamente e magnífico, famoso entre as nações. Queridos, é fácil entrarmos nesse lugar.
É fácil agirmos ao ponto de não nos preocuparmos com aquilo que nós temos deixado para os nossos filhos, como legado. Às vezes a gente se importa muito em deixar bens, às vezes a gente se importa muito em amparar financeiramente, e isso é importante. Porém, há um legado, há algo que você deixa dentro, a sua história vai continuar sendo construída com a identidade dos seus filhos, com a identidade dos seus netos, com a identidade das pessoas que caminham com você. E Ezequias, ele não se preocupou com isso, ele foi tremendamente egoísta. Ezequias, o primeiro ponto aqui, o erro de Ezequias, foi não dar ouvidos à repreensão de Isaías. Ezequias não deu ouvidos à repreensão do profeta. Então, ou seja, ele ouviu o profeta quando o profeta falou: olha, assim diz o Senhor, vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Mas ele não ouviu o profeta, ele parou de ouvir o profeta quando o profeta confrontou, dizendo: você abriu sua casa, você abriu seus tesouros para os babilônicos. Um homem que não deixa legado, a característica desse homem é não ser repreendido, ele não aceita ser repreendido, ele não aceita que venha alguém que caminha com ele, ou alguém que o acompanha, que o repreenda. Afaste-se desses homens, e não seja esse homem. Aceita a repreensão do Senhor através dos irmãos, porque se nós não aceitarmos a repreensão do Senhor, não deixaremos um legado. E pensar só em você, como Ezequias pensou, é um grande erro, porque o Senhor conta conosco para deixar esse legado para gerações. Amém? Vocês estão prestando atenção aqui? Amém? O fato de você não vigiar com quem tem acesso aos seus tesouros pode acabar com o seu legado. Aí, varão, o que eu deixo como meditação e aplicação nessa palavra para você: quem tem tido acesso aos seus tesouros? Quem tem tido acesso aos seus filhos? Quem tem tido acesso à sua esposa? Quem vai na sua casa e senta na sua mesa? Quem que você abre a porta da sua casa? Quem que está ali ministrando os seus filhos através do iPad, através do celular, através do iPhone? Às vezes você entrega seu celular para o seu filho, para a sua filha, só para eles ficarem quietos, e aí eles entram no algoritmo e começam a passa. Teve um dia que eu caí nesse erro, tá, irmãos? Antes da palavra ser aplicada para vocês, eu preciso ser ministrado por ela, amém? E aí eu caí nesse erro, entreguei meu celular para meu filho, eu falei: eu quero conversar com a minha esposa, eu preciso de silêncio. E aí eu sentei do lado dele, eu dei uma olhada, e ele só passando, e o algoritmo só entregando porcaria para o meu filho. Olha aí. Quem tem tido acesso aos seus tesouros? Quem tem tido acesso à sua casa, pela TV, pelo celular, ou até mesmo fisicamente? Quem tem tido acesso à sua mesa? Quem tem tido acesso à sua empresa? Quem tem acesso ao seu coração, varão, quando você precisa desabafar? Porque Ezequias, ele estava num lugar de soberba. Olha, eu vivi milagres, eu vivi um monte de coisas. O Senhor atrasou até a sombra. Eu virei com o meu rosto na parede, orei, e o Senhor mudou um decreto, porque o Senhor falou: você vai morrer, põe a sua casa em ordem. Ele foi e orou e mudou o decreto do Senhor. Olha esse milagre que esse homem viveu. E aí ele entrou num lugar de soberba e parou de vigiar. Um homem que não deixa legado, ele para de vigiar. E aí a orientação de Cristo é o quê? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Vigiai, Jesus fala isso várias vezes. Então eu quero deixar isso para meditação. Quem tem acesso aos seus tesouros, varão? Quando o Adão ele silencia no lar, o inimigo toma conta. E aí quando acontece o problema, a raiz do Adão vem. Não fui eu, foi ela. Foi ela que entregou o celular para ele. Foi ela que falou para a gente receber esse casal. Foi ela que falou para a gente receber esse grupo da igreja. Nem todos podem ter acesso à sua casa, varão. Nem todo pode ter acesso à sua mesa. Lugar de mesa é lugar de ceia. É sagrado. Nem todo mundo tem a maturidade. E aí nós, homens de Deus, somos traídos, e aí a gente fica assim: ai,
Como do nada? Como do nada? Quem teve acesso aos tesouros? Quem teve acesso ao coração da sua esposa por você não discipular ela? Quando há ausência do Adão, a Eva, ela vai buscar preenchimento. Então esse foi o erro de Ezequias. Quem é que canta na sua casa? Que música os seus filhos têm cantado? O que eles têm assistido lá? E também existe o ponto, meus queridos, de você abrir os seus tesouros na rede social. Vou te falar, rede social, para macho mesmo, rede social não é lugar de desabafo. Rede social não é lugar de mimimi. Rede social não é lugar de frase. Qual a intenção do seu coração em postar essa frase, em postar esse vídeo? Se não é genuína, se não é para a glória de Deus, se não é para testemunho, não poste. Seja homem, não fica jogando armaduras na rede social, jogando armaduras na internet. Lide com as suas armaduras, senta numa mesa segura com um homem e ali você desabafa, mas rede social não é lugar para lançar os seus tesouros. Aleluia. Amém, amém. Homem de Deus, macho, não fica jogando indireta. Aonde que a gente vai parar? Frase com segundas intenções, que isso, cara? Raiz de Ezequias não deixa legado. Qual a intenção do seu coração em postar o que você posta? Será que as pessoas da internet têm tido acesso aos seus tesouros porque você expôs? É fácil reclamar do fofoqueiro, do maledicente, mas por que não fechou a boca? Por que não protegeu os segredos do seu lar? Por que recebeu os reis da Babilônia e mostrou tudo? Cara, ele mostrou tudo. Ele mostrou tudo. O que, Isaías perguntou, o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, olha isso, de uma terra distante. Eles vieram da Babilônia para me visitar. E o que eles viram em seu palácio? Viram tudo que há no meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. É o varão que ora. Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Quando o Senhor abençoa, geral tem acesso à sua bênção. Todo mundo tem acesso àquilo que o Senhor te deu. No meu escritório tem uma reunião de homens há 2 anos. E foi uma luta para começar, porque eu não sei quem está entrando lá. Mas o Senhor autorizou, eu estou cobrindo, pode abrir. Aí é diferente. E sempre de olho, eu não sei quem está lá. Mas leva isso para a meditação. Quem tem tido acesso aos seus tesouros? Quem tem tido acesso ao seu coração? Quem tem tido acesso à sua casa, aos seus filhos? Porque fazer filho é fácil. Gastar tempo com eles é o que nós não queremos. Homens egoístas não priorizam seu primeiro ministério e entregam meninos irreverentes para a sociedade. Egoísmo. Será que o egoísmo tem tomado conta da sua casa, varão? Deixa eu exemplificar. Às vezes seu filho está ali te chamando para você brincar. E para mim, eu vou ser franco com vocês aqui. Eu tenho que me esforçar. Não é espontâneo da minha parte. Vamos sentar, vamos brincar, tudo mais. Eu tenho que me esforçar para isso. Mas às vezes você fala não. Não gasta o tempo necessário. Não discipula os seus tesouros, não curte as coisas dos seus filhos. Como é que ele vai curtir suas coisas? Gasta tempo, senta lá no chão, brinca, conversa sobre o Homem-Aranha, conversa sobre o Hulk, conversa sobre as coisas dele. Mas não, às vezes está ali conversando, falando por mim, mas está preocupado com o quê? As contas para pagar na empresa, os problemas do ministério, os problemas disso, problemas daquilo. E isso é egoísmo, porque só eu, a minha empresa, o meu dinheiro, o meu boleto para pagar, os meus problemas, o meu ministério, e meu filho está ali passando. Às vezes minha esposa está desabafando, essa mulher, aí você vai lá, às vezes você não fala, né? Mas pensa, essa mulher não sabe o que está falando. Eu cheio de problema, ela vem falar que o problema dela foi que ela foi lavar a louça e o prato caiu e quebrou. Seja sensível, abre o seu coração para os tesouros da sua casa, antes que esses tesouros venham abrir o coração para as pessoas do mundo, para as pessoas da Babilônia.
A sua casa requer um discipulado, e nem sempre é sentar, abrir a Bíblia, também, isso é importante, mas às vezes é sentar e falar: desabafa, mulher. Conta para mim como foi seu dia. Às vezes é sentar com o filho lá: e aí, filho, como é que foi a sua escola? E aí, filho, saiu um novo filme lá do personagem que você gosta, vamos marcar de assistir? Isso também é discipulado, isso é zelar pelos tesouros, isso é preparar legado. Mas Ezequias não, ele foi egoísta, porque ele falou para Isaías, parafraseando: a maldição é só sobre os descendentes? Então, boa essa palavra. Olha isso! E aí a gente julga Ezequias, mas quantos de nós, de maneira sutil, não entramos nesse lugar? O senhor me levou, já era. Se a minha senha cantar, vamos embora. E aí, está tudo pronto aqui? Está tudo certo com quem vai ficar? Sua história continua sendo escrita pelos que vão permanecer? Se o Senhor te levar, varão, de uma maneira repentina, está tudo certo? Sua família está amparada? Você fez amizade com os homens de verdade, que vai cuidar da sua família, que vai prestar o sustento mínimo necessário de conforto e de suprimento? Seus filhos estão bem educados? Até financeiramente, varão. Como prudência, tu tem um seguro de vida para se... Não é porque eu venho no seguro não, fique em paz, tá? Não estou fazendo merchan não. Aí vocês falam... Não, né? Entendeu? Tem ou não? Não tem de R$30, é o mínimo um seguro de vida, cara. Só para tua esposa não ter que gastar R$8.000 no seu velório. Ninguém espera por esse momento, ninguém quer isso. Porém, nós temos que ser prudentes. Há uma preparação financeira, uma preparação emocional, uma preparação espiritual se você vier a faltar. Ou não, só o egoísmo. Só o egoísmo. O cara pensa em trocar de carro, o cara pensa em ter um carro melhor. E aí às vezes a casa, às vezes a esposa está pedindo aquele jogo de louça, às vezes os filhos estão pedindo aquela viagem para um parque aquático, alguma coisa. Varão, se você continuar egoísta, se eu continuar egoísta, não deixaremos um legado. E aí através de Ezequias, que foi um dos melhores reis, ele gerou o pior, que foi Manassés. Qual o contexto de Manassés? Manassés, ao que dá para entender, meus queridos, ele nasceu nesse período de 15 anos de acréscimo que Deus deu a Ezequias. E nesse período foi quando depois que Ezequias falou a frase: boa essa palavra. Então, tipo assim, eu me preocupo só comigo, dane-se a minha descendência. Vai ser vendido como eunuco para a Babilônia? Dane-se, boa essa palavra. E aí Manassés, ele foi criado nesse contexto. Porque para o camarada falar uma frase dessa, para o camarada afirmar isso, ele não estava nem um pouco preocupado. Ele já tinha perdido o coração do reino, ele já tinha perdido o coração de Cristo. E aí nesse período de apostasia, que é isso que eu consigo definir, Ezequias viveu um período de apostasia nesses 15 anos, Manassés foi criado nesse ambiente. Um ambiente do lar que está com apostasia espiritual, não tem cultura do reino. Foi esse o contexto de Manassés, porque quando você pega, Manassés foi rei de Judá, filho de Ezequias, ele é conhecido por ter sido um dos reis mais ímpios da história de Judá. O seu reinado é marcado por idolatria, práticas ocultas e sacrifício de humanos. Como um dos melhores reis gera o pior. Qual aprendizado isso traz para nós essa manhã? Você pode ser o super obreiro na tua igreja. Você pode até fazer o feijão com arroz em casa. Mas cadê a intensidade? Com o pensamento em legado. Como que eu vou fazer para o meu filho não cair nas ideologias de gêneros na escola? Como que eu vou blindar o meu filho? Varão, deixa eu te perguntar, você tem submetido o seu filho a encontros com o Espírito Santo? Você tem submetido a sua esposa a encontros com o Espírito Santo? Ok, o Espírito Santo habita em nós, é um fato, mas e o Espírito Santo manifesto? Porque é isso que segura os jovens.
A palavra vem, a palavra corrige tudo mais, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que Manassés, ele veio nesse ambiente caótico, nesse ambiente de apostasia por parte de Ezequias, e foi o pior rei. E nós olhamos essa história falando, filha da mãe, como é que ele conseguiu isso? E quantos de nós não pode estarmos nesse lugar hoje? Um lugar de apostasia. Um lugar onde a sua família, ela faz feijão com arroz, ela vai para a igreja, ela serve lá e tudo mais, vai para casa e vive, mas não há intensidade no Espírito, não há uma vida intensa, cheia do Espírito Santo. Religiosidade não vai deixar nenhum legado para a tua família, varão. Teu filho chegar assim na inocência para você, tem muitos desenhos aí demoníacos mesmo, tudo mais. Mas seu filho chega na inocência, aí você vai lá, não, está repreendido, desliga isso, moleque, isso é do demônio, do Satanás. Calma, cadê a sensibilidade no Espírito para trazer o seu filho em amor, como Cristo te convenceu? Aí Cristo viveu um processo de convencimento com você e eu, nós achamos que os nossos filhos já nasceram crentes. Filho de crente não é crente. Filho de crente precisa ser discipulado e convencido pelo amor do Evangelho, pelo relacionamento com o Espírito Santo, não por doutrina de religiosidade. A religião mata. Provavelmente Ezequias, nesses períodos de 15 anos, ele continuou vivendo a vida religiosa, a rotina religiosa, e a rotina religiosa, se não cheia do Espírito Santo, ela mata, é um peso para os seus filhos. Porque você quer que ele curte a tua escala na igreja, mas você não quer curtir o cinema com ele. Tem que guardar dinheiro, né, varão? Para comprar a rodinha do seu carro lá por causa da sua frustração na infância. Tem que guardar dinheiro, né, Vaz? Tem que economizar, tem que poupar, né? É bênção. Prudência. Mas com qual a intenção do coração? Qual a intenção do coração de você, varão? Por que você faz o que você faz? Qual a raiz da intenção? Esse é o ponto. E Manassés, ok, vocês conhecem a história, tudo mais, ele se arrependeu no final, tudo mais, mas vou me limitar aqui à questão do que Ezequias deixou para ele. Do que Ezequias deixou para ele. E eu quero trazer isso como meditação nessa manhã para nós. É tempo de nos avaliarmos, porque não adianta crescer ministerialmente, mas perder sua casa. É tempo de nos avaliarmos. É diferente você deixar herança e deixar legado. É bem diferente. Legado se refere a bens materiais, algo de cunho financeiro. Legado você deixa dentro. Está ali, ó, como identidade, como valor. Quantos de vocês tiveram uma paternidade positiva? Às vezes não era evangélico e tudo mais, mas uma paternidade positiva. E você reproduz esse comportamento. Eu olho para o meu pai, católico, é um homem mais responsável que eu já conheci na vida. E eu olho isso para mim, quando eu sou irresponsável, eu falo, cara, eu não estou honrando o legado que ele me deixou. Ele foi responsável comigo. Meu pai nunca foi irresponsável. É isso, você entendeu? É uma questão de memória. Qual memória que você está deixando nos seus filhos? Qual memória que você está deixando para sua esposa? Qual memória que você está deixando para as pessoas que o Senhor colocou para andar ao seu redor? Essas pessoas que andam ao seu redor, ela vai reproduzir os seus comportamentos. Como foi dito ontem aqui, os coaches levaram anos para descobrir coisas que na Bíblia está escrito há milênios. E o ambiente nos molda. E no ambiente que o Senhor te colocou, no ambiente que o Senhor me colocou, qual o legado que você, que nós estamos deixando? Essa é a meditação. Será que os caras ficaram mentirosos porque entenderam, através de você, que a mentirinha não tem problema? Será que através de você, na hora do almoço, em ambiente comercial, você olhando para o corpo das mulheres, será que os caras não olham também porque viram você e você está deixando isso como legado? Qual o seu legado para a sua rede de relacionamento e para a tua casa, para a sua rede de relacionamento também na igreja? Qual legado? Rotina religiosa não deixa nenhum legado, porque no fundo os caras sabem que você é um hipócrita. No fundo,
os caras sabem que você só é um religioso. Mas quando há um legado positivo, você anda num círculo de relacionamento, o cara caiu em pornografia, o cara caiu em masturbação, o cara olhou para uma mulher, ele já se constrange, ele já vem e te confessa. O cara está ali conversando com você, ele soltou um palavrão, ele já vem, desculpa aí, até o ímpio respeita o seu legado. Porque ele sabe que você carrega de verdade, não é algo religioso. Essa é a meditação. Agora, enquanto você continuar se masturbando, vendo pornografia, mentindo para sua esposa, traindo ela, olhando para a mulher dos outros e cobiçando, você vai gerar um grupo de pessoas com característica de Manassés. E a responsabilidade é sua. Isso mesmo. Como foi falado aqui, o pastor não é só pastor quando há ali a liturgia, a questão da consagração. Nós estamos pastoreando a todo momento. Nós estamos evangelizando a todo momento. O evangelismo mais profundo que um homem de legado pode deixar ele evangeliza de boca fechada, só com o comportamento dele. Aleluia. Só com o comportamento. A gente tem a visão que o evangelista é o cara falastrão, não, comportamento. Não é o cara que não erra, mas quando cair o cara está rendido, pronto para o confronto. E aí homens como Ezequias não gostam de confronto. E acaba gerando Manassés. Mas, levando para outra parte aqui, Davi, não precisa abrir para a gente ganhar tempo aqui. Davi em 1 Reis 2:1 disse, aproximando-se os dias, está escrito. Aproximando os dias da morte de Davi, deu a ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Até aí. Quantos de nós pode olhar hoje para a nossa rede de relacionamento, para a nossa casa, para os nossos filhos, e olhar e falar, coragem, ser homem? Porque toda vez que você aponta o dedo e fala assim, ser homem, tem 3 dedos virados para você. E quando você falou, o cara já vai avaliar se o ser homem é segundo aquilo que você vive. Mas Davi não. Foi um homem que cometeu uma das maiores atrocidades bíblicas, mas se arrependeu, porque não é o erro que te define. É o que você faz depois do erro. Por isso, varão, esse vitimismo aí não faz sua oração subir aos céus não, tá? Ai Deus, eu me masturbei mais uma vez. Ai Senhor, eu não sou digno. Esse vitimismo não convence o coração de Jesus. O que convence o coração de Jesus é um coração contrito e quebrantado, porque Ele não despreza. Um arrependimento genuíno, que é mudança de conduta. Agora se arrepende do seu pornô, daqui uma semana está vendo de novo. Que de acha isso, pô? É remorso, não é arrependimento não. Quero ver quantos de nós, me incluindo, pode olhar e falar, coragem, pois, de ser homem. Ser homem. Está aqui, dos varões que está aqui, 3 funcionários meus, diariamente. 1 há 4 anos comigo ali, fiel escudeiro, aproveitando. Obrigado por tudo, viu? Obrigado por guardar a empresa, guardar a minha casa. Eu honro muito o que você faz e sou muito grato à sua vida, tá bom? Você me constrange, seu posicionamento em Jesus me constrange a ser melhor. O Senhor pediu para eu te honrar aqui em público e eu faço isso abertamente. Obrigado por tudo, viu? Você é leal, você guarda as minhas costas e sou grato a Deus pela sua vida. Conta comigo, tá? Continuando, tá ali, 3 colaboradores. Um é meu pastor. Toda segunda-feira os caras estão lá no escritório. Não estou falando que eu sou, não, mas é assim, é intensidade, eu sou isso, e se eu estou errando, eu me abro para o confronto, sem mimimi, e não me coloco no lugar de vitimismo, que é onde muitos homens estão, vitimistas. Eu traio minha mulher porque na infância eu fui abusado, e aí desencadeou uma parada na minha mente em relação à área sexual, e aí a minha mulher, o corpo dela mudou e tudo mais, e por isso que eu traio ela. Ela negou sexo pra mim, e aí eu me masturbo, e aí vai indo. Deixa de safadeza, cara. Arrocha, acaba safado. Deixa de safadeza, pô.
Ser homem, rapaz! Jesus não recebe o seu arrependimento você terceirizando. A sua esposa pode ser um fato, ela tem negligenciado a parte dela, ela está te deixando sair para a rua com fome, ok. Mas a sua aliança primeiro é com Jesus ou é com ela? Ela pode te desorientar, ela pode te tirar do eixo, fazendo a falta dela ali, não cumprindo a responsabilidade dela no lar. Mas Jesus nunca faz isso conosco. Jesus cumpre tudo para conosco. E se Jesus nos deu uma tentação, uma dificuldade, Ele já deu o escape para a gente suportar. Não há, diz a Bíblia que não há nada que o Senhor liberou sobre nós como dificuldade que nós não possamos suportar. Então esse pornô que você fala que é impossível, você pode vencer. Você pode vencer. Diante da cruz de Cristo não há desculpas. Eu me libertei do pornô e da masturbação nesse pensamento. Diante da cruz de Cristo não tem como colocar algum trauma, não tem como colocar alguma culpa. Ele levou tudo sobre si. Aleluia. É o meu arrependimento que tem que ser radical. É a minha confissão. É me submeter ao processo. Mas não, revelar esse pecado vai te tirar cargos. E aí você pensa mais num cargo religioso do que no relacionamento com o Espírito Santo, do que com o legado. Porque o pornô que você vê na sua casa, ele abre portais para demônios. E os demônios tomam conta dos seus tesouros, dos meus tesouros. E não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Você sair, lembra aí da sua história de conversão. Saiu do mundão, veio a uma igreja, confessou Jesus, se batizou, o Senhor te deu uma identidade, o Senhor te deu uma chamada, e aí você continua vivendo uma rotina religiosa. Não há algo intenso no Senhor, relacionamento sincero. Porque está a prova aqui, ó, Davi cometeu uma das maiores atrocidades, mas mesmo assim, Jesus, anos depois, falou: o homem segundo o coração de Deus. É o seu arrependimento, a sua conduta, é a metanoia que nos representa. Não são os erros. Então, varão, você que está num lugar de vitimismo hoje, pensa que o seu legado está em jogo. Se arrepende, sai desse lugar. Coragem, ser homem. Sai desse lugar. Está viciado em pornografia, mas não sai do Instagram. E como é que faz, varão? Por isso que eu falo, é só remorso. Às vezes, falando por mim, o meu escritório é num centro comercial, lá em São Paulo. Às vezes eu peço marmita e como na minha mesa para eu não descer para o restaurante. Vocês sabem por quê, né? Porque eu estou, sabe, você já acorda sendo bombardeado, aí eu tenho que vigiar e orar, ser prudente. Então, hoje eu não vou descer não. Hoje eu não estou legal. Um homem de legado, ele sabe ser vulnerável, ele sabe acusar o golpe. Esse homem fortão a todo momento, não existe, guarda um monte de pecado em oculto. Aquela casca por fora, é só para proteger ele de um confronto. Então, varão, está vulnerável? Recua, é elegante. Vamos apontar o dedo, é melhor apontar, é melhor agradar o Senhor. É melhor agradar o Senhor. E indo para Davi aqui, ele não foi egoísta. Um homem egoísta não deixa legado. E um homem egoísta não deixa legado. Mas um homem que pensa na sua chamada, na sua casa, como uma questão geracional, ele deixa legado. Pensa, irmão, pensa, você está louco para fazer algo pelo Senhor, como no caso de Davi. Eu quero construir o templo, Senhor. Eu me arrependi, o Senhor restaurou minha sorte, passei, a espada não saiu da minha casa, mas o Senhor restaurou minha sorte, eu quero construir esse templo antes de morrer. O Senhor fala que não. Algo que você quer tanto hoje, se o Senhor não cumprir na sua vida e falar que vai cumprir na do seu filho, o seu coração se alegra? Talvez uma casa, é bênção a gente... Pô, Deus, eu desejo ter uma casa desse jeito. E se o Senhor te disser não? Vai ser o seu filho. O nível que eu quero que a minha empresa chegue. E se só for chegar quando o meu filho assumir ela? Meu coração continua se alegrando?
Ser muito sincero, irmão, é uma luta contra a carne. Porque você quer viver, você quer construir o templo, você quer edificar, você quer morrer e falar assim, ó, pequei, mas terminei minha vida edificando o templo do Senhor. Não era para ser templo de Salomão, era para ser templo de Davi. E a Bíblia diz que Davi, no detalhe, providenciou tudo para Salomão. Porque às vezes, um homem egoísta, ele é o quê? Não é para mim mesmo? Então, como o pastor falou ontem aqui, eu tenho a obrigação de ser guardião das mulheres na igreja. O varão ali está dando em cima, está olhando para o corpo da mulher do irmão? Não é minha mulher mesmo? Se for a minha mulher, eu pego ele. É mesmo. E quando é a mulher do seu irmão, não dá para pegar ele, não? Esse é o ponto. Davi tinha um pensamento geracional, Davi não tinha um pensamento egoísta. Ezequias já tinha esse pensamento egoísta. Boa essa palavra. Davi falou, Senhor, já que eu não vou construir, tá bom, vou pegar todo tipo de utensílio, todo o ouro, toda a prata, vou convocar os caras para trazerem coisas para ofertas e tudo mais, vai edificar o templo, e eu vou olhar para Salomão e falar, meu filho, vai, e eu vou afirmar o meu filho. Esse é o ponto. Olha o que Davi falou aqui, que o Senhor lhe dê prudência e lhe dê entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando Ele o puser como líder de Israel. Olha isso. E você prosperará, se for cuidadoso em obedecer os decretos e as leis do Senhor, que o Senhor deu por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem se desanime. Imagina você olhar para o seu filho, varão, e falar isso para ele. Está aqui, filho, tudo. O pai te entregou tudo. Ser homem. Ser homem. E ele, Davi, vocês sabem, filho de Betseba. Ou seja, Salomão, filho de Betseba. Ou seja, ele foi gerado depois da queda de Davi, obviamente. E olha, para eu encerrar, Manassés, depois que o Senhor foi lá, fez um milagre e deu a ele mais 15 anos de vida. Então aqui, gerou Manassés nesse período. Curou Ezequias, gerou Manassés, isso. Davi, depois da queda, o Senhor perdoou, ele sofreu as consequências, mas nesse ambiente nasceu Salomão. Para um cara, para fazer o que ele fez, e ele olhar para Salomão e falar, ser homem, de fato, ele viu que o arrependimento do pai foi à altura do seu pecado. Ele viu, de fato, eu tenho que ser homem como meu pai. Faz sentido isso, varão? Faz sentido de verdade mesmo? Vamos vigiar em relação a isso, cara. Não seja egoísta. Às vezes, você está ali poupando seu dinheiro, você quer aquela casa, você quer dar um upgrade no seu carro, não há pecado nisso. Porém, se o Senhor falar assim, abre mão aí e vai fazer uma viagem com a sua família. É o Senhor que governa as suas finanças ou é você? Se o Senhor te disser assim, pega uma parte desse valor, paga uma babá e vai jantar com a sua esposa. E vai dormir fora. Coisa boa. Aí não, deixa a mulher lá o dia inteiro, passando, cozinhando, e ainda tem uns abençoados. Mulher tem 3 filhos, põe ela para trabalhar no mercado de trabalho. E aí reclama que a química acabou a química em casa, acabou a admiração, acabou o perfume, porque acabou o investimento, parou de lavrar o jardim, parou de guardar o jardim, acabou o investimento, acabou o tesão. Porque é pão duro, é egoísta, não investe, porque mulher boa é mulher que você investe. É isso aí, mulher boa, mulher cara. É cara, pô. Aí que está o legado. Seu filho vê você chegando e fala, não, filho, você vai ficar com a babá, porque hoje o papai vai levar a mamãe para sair, hoje o papai mandou a mamãe para o salão, fazer um cabelo, fazer uma unha. Você chegando com um buquê de flores, mas não, vamos economizar dinheiro, vamos guardar dinheiro, vamos isso, e o dinheiro é meu Deus, o dinheiro não é meu servo, você entende? Ezequias vai gerar Manassés. Às vezes seu filho só precisa o quê? Deixa todo mundo em casa, pega o menino e vai para o cinema. Leva ele no McDonald's, gasta tempo com ele, mas não, enquanto está com ele, celular, empresa, dinheiro, problema no ministério, um monte de coisa, e vai indo, e o filho vai crescendo pensando assim, essa é a rotina que eu quero para mim? Essa é a rotina religiosa que eu quero para mim? É isso que é servir a Deus?
É se colocar diante de uma rotina religiosa, virar um cara chato que tudo é demônio. Isso que é servir a Deus? Mas não, quando seu filho vê o encanto do relacionamento com o Espírito Santo. Eu vi meu pai errando, mas vi meu pai me arrependendo, vi meu pai honrando minha mãe, vi meu pai nos honrando. Eu vi o meu pai instruindo a gente no caminho que a gente deve andar. Eu vi meu pai com paixão pela obra. Eu não vi meu pai falando mal de autoridade. Parou aqui? Voltou? Senão eu vou na garganta aqui, não tem problema. É um som, né? Uma água, né? Estou encerrando. Eu vi meu pai viver um relacionamento com o Espírito Santo. Eu vi o meu pai, eu acordava de madrugada para ele me levar no banheiro. Eu via ele lendo a Bíblia, eu via ele orando, eu via meu pai honrando as autoridades, eu via meu pai com amor pela obra, mas não um amor de idolatria, mas era um amor porque arrumar cada cadeira, ficar na porta, na recepção, ele fazia como para Cristo. Eu vi o meu pai indo no cinema comigo, se alegrando, eu vi. Varão, nenhum bem material, nenhuma conquista, nem aquele faturamento a mais que você deseja, vai cobrir o rombo de ser ausente no lar. Para um homem de Deus, o dinheiro não pode ser o seu senhor. O dinheiro tem que ser o servo. Ele potencializa, ele é um meio, ele não é um fim. Então nenhum faturamento a mais. Aí você maqueia, né? Não, mas eu estou faturando a mais, estou preocupado com isso, estou gastando muito tempo no trabalho, me preocupando com meu filho. Não, é uma maquiagem. Você só quer mesmo faturar e ter status. É uma maquiagem. A rotina do lar te suga, não é prazeroso. Vamos sair desse lugar nessa manhã em nome de Jesus. Há um legado para nós. Aleluia. Nós temos que deixar um legado. Não dá para você ser o super pastor e gerar o pior pastor. Vocês entendem? Não dá. Se teu filho continuar te vendo, você gritando com a sua mulher, você deixando ela escanteada e priorizando o ministério e não priorizando ela, se seu filho continuar vendo você priorizando, não indo numa reunião de pais como foi dito ontem, se seus amigos continuar vendo, seus liderados, as pessoas que submetem a você, continuar vendo o seu comportamento não geracional, você vai gerar uma geração de Manassés. Uma geração de Manassés. Não priorize o que te deixa feliz, priorize o que te deixa mais forte. Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para cumprir o seu propósito. Amém. Cumprimento de propósito. Ainda tem homens na nossa geração que eles estão preocupados com o quê? Eu quero ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, porém a gente não pode ser refém dessa questão. Há um propósito. A nossa aliança com as nossas esposas é um propósito, é uma aliança, é um cordão de 3 dobras. E propósito você não tem que sentir para estar feliz. Eu não tenho que sentir que eu amo a minha mulher, eu não tenho que sentir atração pelo corpo dela para tratar ela bem. Eu escolhi amar e morrer por ela e honrar ela e não traí-la. Eu não preciso sentir para colocar o meu celular no modo avião, sentar no chão e brincar com meu filho. Eu preciso escolher. Eu escolho gastar tempo com meu filho, para que esses tesouros não sejam ministrados pela Babilônia. Quem discipula mais seu filho, Felipe Neto ou você? Aí está repetindo comportamentos, está falando palavras. Oxe, de onde veio isso, menino? Por quê? Eu não quero gastar tempo, então eu entrego a ele a rede social. As pessoas à sua volta, eles pecam em paz ou há um incômodo de pecar ao seu lado?
Um homem geracional, há o incômodo, há o confronto, há o abraço por amor. Então, que nessa manhã nós venhamos aprender com Davi e também aprender com Ezequias. Vamos sair desse lugar de egoísmo. Vamos cuidar, vamos lavrar do nosso jardim. É aquilo que a gente vai deixar. Imagina um dia seu filho subindo num púlpito ou numa célula, falando: olha, eu vi meu pai isso, eu lembro, pai, quando a gente passou por dificuldade financeira e você abraçou a gente, você não deixava a gente sentir essa dor. Eu lembro, irmãos, e tudo que eu falei aqui, eu não estou falando que é fácil, ok? É difícil você sentar para brincar com seu filho com os boletos lá da empresa, com os boletos de casa atrasados. É difícil, eu sei. Mas nós não podemos estarmos reféns desses sentimentos. Coloca tudo no lugar como Davi. Aquieta minha alma. Aleluia. Não é a escassez financeira que vai mudar o meu humor no lar. Não é a escassez financeira que vai mudar o tempo com os meus filhos. Não é a escassez financeira que vai alterar o meu humor e a maneira que eu exalo o amor de Cristo. As pessoas ao seu redor até sabem. Está feliz ele? Tá. Deve estar com dinheiro. Está bravo hoje, tá? Ixi, deve estar sem dinheiro, a empresa deve estar zoada. Olha isso. Aí você vem para a igreja para cantar: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu sou suficiente no Senhor. Aí seu filho vê: oxe, pai com a mão para o alto aqui, falando que ele é suficiente no Senhor e... Não estou entendendo. Todo mundo tem dias ruins, amém? Mas não pode virar uma cultura. Não pode virar uma conduta. Não pode virar uma conduta. Tem que ser um acidente, foi um erro, aconteceu. Quantas vezes eu chamei meu filho: papai quer pedir perdão para você. Cheguei em casa estressado, você pediu para eu brincar, eu acabei falando para você ir lá na TV, me perdoa. É isso que eu estou falando. Mas sua casa está lá sangrando, e você está se preocupando quando você vai ser um diácono, um presbítero, um pastor. Toma vergonha. Exerça o diaconato na sua casa, exerça o presbitério na sua casa. Não abre os seus tesouros. E às vezes as pessoas da Babilônia, o Espírito Santo me trouxe aqui agora, às vezes as pessoas da Babilônia são os seus parentes, e você está abrindo casa e está brigando com a sua esposa porque quer receber os seus parentes na sua casa. E às vezes não pode ter acesso aos meus tesouros. Não, eu vivo isso, irmãos. Infelizmente eu vivo isso, não é um prazer. Mas quando eu visito a minha mãe, eu vou num lugar público, eu vou na casa dela, porque o Senhor me mostrou. Me dói, mas eu não tenho que preocupar com daqui para trás, eu tenho que preocupar daqui para frente. É a família que vem de mim. Então coloca limite, não treta com a sua esposa por causa da sua mãe, não treta com a sua esposa por causa dos seus pais, dos seus tios, não treta. Não entre em briga. É você e sua esposa contra o mundo. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero que, se você é um varão humilde, porque para se avaliar tem que ser humilde. Como Davi orou: sonda o meu coração e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Varão, com seus olhos fechados, você sabe onde você está errando? Será que todo o feedback da sua esposa é só reclamação? É só porque você toda hora considera ela como chata? Quem é você hoje, varão? Qual é o cômodo mais escuro aí que ninguém entra? Essa é uma manhã para tirar a sua máscara, mas tira a máscara, deixa o Senhor acessar tudo, não vale a pena. Há uma eternidade em jogo, há uma geração em jogo. Não vale a pena. O pecado só é prazer na hora ali, mas ele leva ao inferno, ele leva à derrota, ele leva à destruição. Não vale a pena. Essa é uma noite de rir, porque a palavra foi dura, mas nós ainda estamos no tempo da misericórdia. Há tempo para você. No que você tem errado, varão? Você tem priorizado a sua casa, varão? Você tem priorizado os seus? Você tem feito do dinheiro o seu senhor, varão?
Você tem se debruçado a sua ansiedade, se debruçando em pornografia para aliviar, em masturbação, em adultério. Quando a mulher do mundo olha para você com uma segunda intenção, seu ego infla, você sente prazer nisso, varão? Fala para Jesus, varão. Não deixa nada com o inferno hoje. O que vale a pena estar numa igreja domingo de manhã, varão, e não se entregar. Se você não quer viver algo, um relacionamento com o Espírito Santo, é melhor ir para o mundão. Você está perdendo o seu tempo. A igreja de Jesus não é sobre quantidade. Fala a verdade para o Espírito Santo. Senhor, eu sou grosso com a minha mulher. Senhor, eu parei de considerar os feedbacks que ela me dá, porque eu generalizei ela como uma mulher chata. Senhor, eu sou egoísta, eu estou mais preocupado com o meu novo carro, eu estou mais preocupado com conquistas materiais. Senhor, eu sirvo na obra porque eu quero um cargo, Jesus. Eu quero ser visto, eu não sou suprido por Cristo, e aí eu preciso ser visto pelo meu pastor. Mano, fala a verdade, seja o seu pecado aquela questão, sabe, sexual, exponencial, ou seja, falha de caráter, mas fala a verdade para o Senhor hoje. Não deixa uma unha com o diabo, ele não merece. Há uma manhã de misericórdia para nós aqui. Se confessar a Deus, Ele vai perdoar. Se confessar ao irmão, Ele vai perdoar. Se confessar a Deus, Ele vai sarar, Ele vai curar. Mas seja sincero com você mesmo, você tem dado o melhor no seu lar? A sua esposa é a sua prioridade ou é a sua mãe? A sua esposa é a prioridade ou é o ministério? A sua esposa é a prioridade ou é a empresa? O que rege o seu coração? O que rege o que você posta? O que rege? Por que você faz o que você faz? Ah, Bruno, mas você está sendo muito detalhista. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo. O Senhor quer os seus olhos, o Senhor quer a sua mente, o Senhor quer o seu coração, o Senhor quer a sua língua, o Senhor quer os seus ouvidos. Se arrependa, macho, ainda há tempo. Se você me ouve e pensa assim, não, essa palavra não tem nada a ver comigo, eu sou um homem bonzinho, você entrou no lugar de orgulho, porque todo homem, ao se comparar com Cristo, ele enxerga coisas para melhorar, e um homem quando fica cego, tomado pela soberba, ele não é sensível. Você pode estar no lugar de orgulho, porque os homens têm te reconhecido, mas Deus não tem te reconhecido, Deus não tem te aprovado. Mas essa é a manhã. A notícia boa é, o Evangelho está aqui, o Evangelho da cruz de Cristo foi revelado para nós. Há perdão nessa noite, há misericórdia nessa noite, há um bálsamo sobre nós. Confessa tudo, deixa tudo no altar, entrega tudo, varão, tudo no altar de Deus. Ele é santo, Ele é digno da sua devoção. Ele não quer a sua rotina religiosa, Ele te quer. Ele te quer. Quero convidar você a deixar tudo no altar. Se é para cair, cai diante do altar. Caia diante do altar. Venha até o altar agora e se prostra. Se prostra aqui na frente. Se prostra aqui na frente, se coloca de joelhos diante do Senhor. Essa é a manhã, não deixa passar a oportunidade. Se prostra diante de Deus. Pode vir até a frente, se ajoelhar aqui que os irmãos vão orar por vocês. Quebranta, irmão, se é para cair, cai diante do altar. Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu carrego imoralidade sexual. Senhor, eu não tenho considerado os feedbacks da minha esposa. Senhor, eu tenho priorizado o ministério e não priorizo a minha esposa. Senhor, eu tenho tratado o dinheiro como o Senhor. Senhor, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Eu vejo pornografia, eu me masturbo. Senhor, eu tenho medo, eu sou refém do medo. Eu sou covarde.
Eu não vos dei um espírito de covardia, mas de poder. De poder. O diabo não merece. Há um legado e uma chamada para você, e ela ficou parada por responsabilidade sua. Adore o Senhor com todas as suas forças e não deixa nada para depois. Ah não, eu estou cansado, eu vou adorar e vou me entregar no próximo culto. Nem sabe se estará vivo. Entrega tudo hoje. Entrega o medo no altar. O Senhor é digno. Eu não sou digno, mas o Senhor é digno. Senhor, em nome de Jesus, o medo tem tomado conta da minha vida, meu Pai. O medo tem tomado conta da minha vida. Os pecados sexuais me inundam, Senhor. Meu Pai, eu não consigo ser um homem organizado, eu não consigo ser um homem que consiga repreender a procrastinação. Meu Deus, em nome de Jesus, eu me prostro diante de Ti, Deus Todo-Poderoso, pedindo, me perdoa, meu Pai, e me ajuda, Senhor, me ajuda a sair da escassez financeira, me ajuda a sair dessa tentação de pecado sexual, me ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, a honrar minha esposa e a discipular os meus filhos, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a gerir o meu tempo, me ajuda, Senhor, me capacita em nome de Jesus. Eu dependo de Ti, eu não posso exercer a missão que o Senhor me deu sem o Senhor.